Olá, galera do 7º ano. Hoje será a terceira aula sobre o objeto de conhecimento ecossistemas terrestres. Hoje a gente vai estudar um pouco sobre clima e biomas, certo? Biomas brasileiros. A gente vai desenvolver a mesma unidade temática, vida e evolução, e a mesma habilidade. Vamos lá? Pessoal, então, o que é clima e o que é bioma? Pessoal, pense no urso polar, certo? Que vive lá no Polo Norte. Esse urso, ele conseguiria sobreviver em um lugar quente, de temperatura quente? Não, né? Então, os animais, dentro dos seus ecossistemas, têm fatores bióticos vivos e fatores abióticos não vivos. Eles se adaptam a certo clima, a certa vegetação, certo? Aos certos habitats naturais desses seres vivos. Então, pessoal, bioma é a unidade biológica ou espaço geográfico, um espaço cujas características específicas são definidas pelo macroclima, o clima específico da região. O solo, a altitude, tudo isso é que vai caracterizar um bioma, certo? São tipos de ecossistemas. Num bioma, pessoal, pode ter vários ecossistemas, habitats ou comunidades. E o clima, pessoal, é o conjunto de fenômenos associados às variações do tempo. Tempo é diferente de clima. Por exemplo, quando a gente acorda eita, como o tempo hoje está frio. Tempo é uma questão momentânea, que passa. Uma hora pode estar frio, outra hora mais quente, outra hora seco, outra hora úmido, certo? E clima é o conjunto de fenômenos associados ao tempo. Por exemplo, o tempo, aqui no nosso Nordeste, o tempo, a maioria do ano é mais seco, certo? A temperatura é alta. Então, nosso clima é um clima semi-árido, certo? De temperaturas mais elevadas e pouca quantidade de chuva. Então, pessoal, os biomas são espaços geográficos com muitos ecossistemas, pode ter um ou mais, certo? E esses biomas podem ser tanto aquáticos como terrestres. E dentro desse bioma, o clima vai agir de forma que vai influenciar para os seres vivos daquele lugar, certo? Existem inúmeros fatores climáticos responsáveis pela forma dinâmica com que o clima se expressa. Então, os fatores climáticos vai definir com o tempo como o clima de uma região, de um bioma, vai se caracterizar. Os principais tipos de clima do mundo, pessoal, são clima equatorial, tropical, temperado, subtropical, mediterrâneo, frio de montanha, polar, deserto e semiárido. Vocês estão vendo aí no globo, ó, com as cores, cada tipo de clima, certo? Tem clima quente, vocês estão vendo a divisão, climas frios, climas temperados e clima de altitude. Professor, e quanto aos climas do Brasil? Os climas do Brasil são equatorial, tropical, semiárido, tropical de altitude, tropical atlântico e subtropical. Pessoal, o clima equatorial é o clima predominantemente na região amazônica, na floresta, certo? A temperatura lá é um clima de temperatura alta, certo? De média para alta, com chuvas constantes e abundantes, às vezes chove todo dia nessa região, certo? O clima tropical abrange estados da região centro-oeste, nordeste, norte e sul. Apresentam duas estações bem definidas, inverno e verão. As outras estações não são tão definidas e a temperatura varia entre 18 graus e 28 graus. O semiárido, pessoal, que é o clima predominante aqui no nordeste, certo? A temperatura da gente é elevada daqui do nosso clima e as chuvas são escassas, né? Tem aquele período de chuva que a gente chama o inverno, né? E aquele período de seca, a estiagem, certo? Tropical de altitude é típico das áreas mais elevadas do estado do Sudeste, certo? A altitude, como eu já falei, é lugares que são mais altos, certo? A temperatura lá é de média para baixa, entre 18 e 22 graus, e lá acontecem geadas, pessoal, certo? É um clima frio. Tropical Atlântico está presente na zona litorânea. A temperatura é elevada, por volta de 25 graus, e as chuvas são regulares e distribuídas ao longo do ano. O clima subtropical é o clima predominante nas porções do território brasileiro situado no sul do Trópico de Capricórnio, certo? Subtropical é parecido com o tropical, porque a temperatura é média, certo? Lá é mais baixa um pouco do que o clima tropical. Pessoal, e quanto aos biomas brasileiros, os biomas que tem no nosso país? Nosso país é um país de grande biodiversidade, né, pessoal? Grande diversidade de vida. E os biomas que tem localizado nele é o Cerrado, certo? Amazônia, Caatinga,
Mata Atlântica, Pantanal e Pampas. Também tem outros biomas que vêm associados a eles, que eu vou explicar, não tem nessa imagem, mas eu vou explicar, que é a mata das araucárias e a mata dos cocais. O Cerrado, pessoal, é um bioma muito diverso, é o segundo bioma com maior biodiversidade do nosso país, certo? Ele corresponde a 2% do território brasileiro e é muito importante. Lá acontece coisas e existem espécies lá, chamadas espécies endêmicas, que são espécies que só predominam aquela região geográfica, aquele lugar, certo? Lá, pessoal, no Cerrado ocorrem queimadas que ocorrem devido à temperatura, queimadas acontecidas pela própria natureza, certo? Que essas queimadas servem tipo para dar vida novamente àquela região, aquele bioma, certo? Espécies lá encontradas de animais, como vocês estão vendo aí, a ema, tamanduá-bandeira, o lobo-guará. Lá existem árvores, arbustos, certo? Uma vegetação baixa, e existem também árvores maiores. Pessoal, a Amazônia, a floresta amazônica, é um dos tesouros, o tesouro maior, acredito, em biodiversidade. Acredito não, tenho certeza em biodiversidade que existe no nosso Brasil, certo? Lá, como eu falei, a temperatura lá são temperaturas altas, pessoal, e chove quase todo dia, ou às vezes todo dia, chuvas abundantes. Isso faz com que seja rica, a vegetação é densa, ou seja, a vegetação grande, certo? E existe muita diversidade de animais e de plantas. Está em 60% dela, 60% da floresta amazônica está no território brasileiro, mas ela também está localizada em outros países também. Então lá tem grande diversidade de peixes, certo? De mamíferos, de aves, ok? Animais como onça pintada, animais como o jacaré, certo? Aves como a arara azul. E essas aves, pessoal, muitas aves e animais também correm risco de extinção por causa da destruição do seu habitat, desmatamento, né? Queimadas. E, pessoal, é importante também falar da Amazônia, o trabalho lá dos seringueiros, que eles tiram o látex, né, das plantas da seringueira para fazer a borracha, que serve muito para os dias de hoje. A Mata Atlântica, pessoal, é uma floresta também tropical de clima quente e úmido, parecida, com características parecidas com a floresta amazônica, só que só se localiza mais na costa do nosso país. Existe também muita diversidade, como o mico-leão-dourado, que vocês estão vendo aí, a lontra, certo? Anfíbio como pingo de ouro, sapo pingo de ouro. E a flora da Mata Atlântica, pessoal, é também muito diversa, com muitas árvores, certo? Árvores de grande porte, ok? E arbustos, flores. E, então é um bioma também muito importante para o nosso país. O Pantanal, pessoal, o Pantanal Mato-Grossense, ele se localiza no estado de Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. Na maioria, grande parte, 2/3, certo, do Pantanal são alagados durante o ano todo, ok? Então lá predomina muito aves, é o bioma que existe mais diversidade de aves, como o tuiuiu, certo? Essa ave que é a ave que caracteriza o Pantanal. Os Pampas, pessoal, ocupam pouca parte, certo, do nosso território brasileiro, localizado mais nos estados do sul, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Paraná, certo? É um bioma, certo, de vegetação rasteira, okay? Chamado Pampas ou Campos Sulinos, e lá não tem tanta diversidade de fauna e de flora, certo? Mas existem animais como a onça pintada, o veado campeiro, o tamanduá, o guaxinim, e vegetações de arbustos, como vocês estão vendo aí, ó, paspalo, o andrópogo, entre outras. A caatinga, pessoal, que é o bioma do nosso Nordeste, certo? É um bioma muito importante. Eu sou apaixonado pela caatinga. Tem gente que acha feio quando está na seca, mas é muito, muito bonito, certo? Ver o renascer da mata quando passa do período de seca para o período chuvoso, certo? É um bioma característico do Brasil. Estudiosos cientistas descobriram parte da caatinga, biomas parecidos com a caatinga em outras localidades, em outros países, que acreditavam que ele só existia no Brasil, mas hoje cientistas já encontraram. Mas mesmo assim ele é um bioma que caracteriza nosso país, certo? Com diversidades e
e com características próprias, pessoal, com folhas que caem, certo, ao longo do ano, para diminuir a perda d'água da planta. Folhas também que são substituídas por espinhos, como os cactos, como o mandacaru, certo? Para dificultar, pessoal, diminuir a perda d'água, para quando chegar a época da estiagem, a planta não morrer. São plantas também de raízes profundas para buscar água em reservatórios mais profundos, ok? E é um bioma também com características de fauna também muito exóticas, como o sapo, cururu, tatu-bola, asa branca, o sabi do nordeste, o veado catingueiro, o gambá, preá, certo? E outros animais muito importantes para esse bioma. Existem, pessoal, outros dois biomas menores, mas também importantes a gente saber sobre eles, que são a mata das araucárias e a mata dos cocais. A mata dos cocais, pessoal, localiza-se no meio norte, Maranhão e Piauí, certo? É um bioma de clima equatorial úmido e vegetação parecida, vegetação palmeiras, babaçu, carnaúba, macaúba, que essa vegetação é muito importante, certo? Para a renda da população que vive ali, porque eles tiram, aproveitam o fruto, certo, dessa vegetação, aproveitam a palha para fazer vassouras, entre outras coisas. E a mata das araucárias, pessoal, é uma mata de clima subtropical, com 4 estações bem definidas e chuvas distribuídas. Existe a vegetação maior, certo? Arbórea, como os pinheiros, pinheiro do Paraná, certo? Uma arbustiva, forma de arbustos, pequenas plantas, e herbácea, que são gramas, gramíneas, viu, pessoal? A vegetação mais rasteira. E aí está, pessoal, no mapa, para vocês localizarem aí, enxergarem a distribuição dos biomas no Brasil, certo? O bioma Amazônia, que ocupa a maior parte, né, do território. O bioma Caatinga, mais predominante no Nordeste. O Cerrado, o bioma Pantanal, que fica nos estados de Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, como eu falei. A Mata Atlântica, fica mais na região costeira. E o bioma Pampa. E a Mata das Araucárias, pessoal, fica localizado mais para o lado do sul, certo? E a Mata dos Cocais fica localizada entre o norte e o nordeste, certo? Sendo transição do meio amazônico, do bioma amazônico, ao bioma da Caatinga. Então, pessoal, nossa aula hoje é até aqui. Espero que vocês tenham gostado e tenham aprendido sobre clima, sobre os biomas brasileiros, tenham despertado curiosidade de pesquisar mais, certo? Então, na próxima aula a gente vai estudar outro objeto do conhecimento e espero que vocês se aprofundem mais. Então, até a próxima, pessoal, e bons estudos!